Bom, começamos agora a nossa segunda videoaula sobre a população asiática, agora dando ênfase na urbanização. Tá? Menos de 60% da população asiática que vive na Ásia Meridional, extremo leste, né, de países subdesenvolvidos, vivem em áreas urbanas. Tá? Eu vou ter uma grande concentração em cidades como Tóquio, Japão, Xangai, China, Calcutá e Mumbai, na Índia. Tá? Eu consigo notar claramente que existe uma grande desigualdade social entre essas cidades, né? Onde as cidades aí, como Calcutá e Mumbai na Índia, apresentam graves problemas de saneamento básico, fornecimento de água, né? Pobreza, miséria extrema. Então, assim, o fato de eu falar que um país ele é muito urbanizado não necessariamente quer dizer que esse país é um país desenvolvido. Mas grande parte da população ainda vive no campo, no continente asiático. Sobre as principais civilizações do continente, a gente tem que primeiro analisar alguns fatores aí em relação às religiões, né? Existe uma grande diversidade de religiões do continente asiático. O judaísmo em Israel, o islamismo, que pega ali o Oriente Médio e boa parte da Ásia Meridional. Eu tenho também o hinduísmo, que está presente principalmente na Índia, né? A grande maioria aí da população indiana segue aí o hinduísmo. O budismo, o confucionismo, o shintoísmo, tá? São todas religiões que acabam se propagando principalmente na Ásia Central para a Meridional. E o cristianismo, que pega principalmente ali a Rússia. Tá? Bom, essa grande diversidade religiosa que poderia servir para unir aí os vários povos que existem no continente asiático, né? Uma vez que todas as religiões pregam amor, a caridade, enfim, acabam aí gerando mais conflitos, né? Eu tenho aí um caso emblemático em Israel entre os judeus e os muçulmanos, né? Uma disputa aí pelas terras de Israel e da Palestina. Tá? E vários outros conflitos, né, que acabam aí se propagando no continente asiático. Eu tenho aí o caso dos hinduístas que disputam aí também o território da Caxemira com o Paquistão, né, entre Índia e Paquistão. Então, a ideia aí dessa grande diversidade religiosa não acaba aí fazendo com que haja uma aproximação entre os povos do continente asiático. Bom, agora vamos começar falando sobre as civilizações, né, dando início aí à civilização islâmica. Dentro da civilização islâmica, Maomé, o profeta, com certeza é a figura, né, o personagem mais importante dentro da religião. E o Alcorão é o seu livro sagrado. Tá? Eles, assim como os cristãos, eles acreditam em um único Deus, que é Allah. Tá? Um dos seus principais preceitos é ser caridoso. E daí vale uma análise sobre a atual situação dos muçulmanos, né? Onde muitas pessoas associam a figura do muçulmano a de terroristas. Então, por conta de alguns grupos radicais dentro do islamismo, toda uma religião acaba aí sendo estigmatizada, sofrendo desse preconceito. Né? Se eu parar para pensar, esses grupos radicais, eles representam uma parcela ínfima dentro de um mundo tão grande, né, que é a segunda maior religião do mundo, depois aí do cristianismo, né, do catolicismo. Bom, uma das regras existentes dentro da civilização islâmica é de, em todo lugar que eles vão, encontrar para que lado fica a Meca e 5 vezes ao dia rezar, né, todos voltados aí para a Meca. Então eles se agacham e fazem a sua oração voltados aí para a Meca, né? Uma ideia também que existe dentro da religião é a peregrinação para Meca. Então, todo ano, os muçulmanos devem ir para lá, né, para renovar os seus votos, enfim. E dependendo da situação econômica desse muçulmano, ele pode também ir uma vez, pelo menos, na vida.
tá? A teocracia, que tem aí como principal característica a interferência da religião dentro da política de um determinado país, ela faz sim parte da realidade de muitos países onde o islamismo tem uma maioria, né, da sua população nesses países, tá? É o caso do Irã, tá? Bom, outra situação a se analisar é a rixa existente entre sunitas e xiitas. Então, após a morte do profeta Maomé, os sunitas, que eram maioria, né, uma parte da população muçulmana, eles acreditavam que o sheik, o sucessor de Maomé, que deveria governar, enfim, e continuar seguindo e profetizando a religião. Já os xiitas, uma minoria, acreditavam que o seu genro Ali que deveria liderá-los, né? Ali que acabou sendo morto no meio dessa rixa. Bom, agora começamos falando sobre a civilização hindu ou hinduísta. A civilização hindu, ela se encontra principalmente na Índia, o segundo país mais populoso do mundo. Eles acreditam no ciclo reencarnatório e nas leis do karma. Então, aquela pessoa que cometeu boas ações ou ações ruins, né, aqui na sua encarnação, ela vai ter que responder por isso. Para sair desse ciclo reencarnatório, ele vai ter que buscar as leis que regem o universo, as leis do Dharma, tá? E para auxiliar essas pessoas, existem um conjunto de 4 textos chamados Vedas, tá? Então os Vedas, eles auxiliariam você a chegar no Dharma e aí sim se fundir ao Brahma, né? A origem de tudo, até mesmo dos deuses, ok? Bom, a civilização hindu ou hinduísta, que está aí concentrado na Índia, né, seguiu por muito tempo uma sociedade aí dividida em castas, tá? Então, essa sociedade ela era dividida aí entre brahmanes, que eram os sacerdotes, eram uma casta considerada superior, os kshatriyas, os guerreiros, o Vaisyas ou Vaixas, que são os comerciantes, os Sudras, que são os operários, e os párias, aqueles esquecidos, né, que eram deixados de lado, os marginalizados. Atualmente, o sistema de castas ele é proibido, mas ele ainda se mantém para muitas pessoas que acreditam, né, que não pode haver uma mistura entre essas castas. Na verdade, isso aí manteve um certo poder de alguns grupos dentro da Índia, né, uma vez que aqueles pertencentes a castas menos esclarecidas não poderiam aí ascender. Bom, a civilização chinesa ou cínica, né, ela tem início na China e acaba se espalhando, se difundindo aí a sua cultura para vários países à sua volta, né? Mongólia, Coreia do Sul e do Norte, Laos, Vietnã, Camboja, né? Então, a cultura chinesa ela tem uma grande influência, né, nesses países. E acabou levando aí muito da sua filosofia, também considerada por muitos uma religião, mas o taoísmo, o budismo, o confucionismo, né, eles foram aí levados para esses países e acabaram aí fazendo parte da cultura, da sociedade dos demais países vizinhos da China. Ok? Então, nós terminamos aí a nossa segunda parte da videoaula sobre a população asiática. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, por favor, se inscrevam aí no meu canal e para nós darmos prosseguimento aí ao estudo da geografia, ok? Então, até mais.